Bom dia, seja bem-vindo ao Ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Daniele Caro e este momento nós dedicamos à leitura, um pedacinho do nosso dia para lermos Espiritismo. E começamos pela leitura do livro Nosso Lar. A ideia é lermos toda a série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E vamos lá, nós já estamos no capítulo 15. Hoje é um dia mais que especial, um momento muito esperado por André Luiz. Se não acompanhou até aqui, volta nas lives anteriores para te inteirar de todo o assunto. Mas neste momento, André Luiz se encontra na cidade espiritual de Nosso Lar. E ele está se recuperando, do processo todo do adoecimento do seu corpo físico que o levou a desencarnar. E como nós vimos no decorrer da história, a gente traz todas essas mazelas, especialmente no caso de André Luiz, que ele próprio causou ao seu corpo físico e mental. Então ele está se recuperando e ele vai receber hoje uma visita. Mas sem spoiler, vamos à leitura do capítulo 15, que se chama A Visita Materna. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. O que aconteceu? No capítulo passado, nos 2 últimos capítulos, André Luiz procurou Clarencio, porque ele está se sentindo melhor, ele quer voltar a trabalhar, ele queria trabalhar como médico, com a medicina, como ele foi um médico na Terra. Mas Clarencio vai explicar para ele que a ciência da medicina é diferente no plano espiritual. E que se na Terra os títulos e os livros são suficientes para se exercer a medicina, no plano espiritual, o que dita é a moral de cada espírito, E disse que André Luiz teria sim que adquirir, horas de trabalho, de conhecimento. E André Luiz está dizendo aqui que se fosse outros tempos, ele ia ficar ofendido com essas colocações de Clarencio. E ele fala aqui que como quando a gente está encarnado, a gente está meio sonolento para a importância dos valores espirituais, O quanto agora ele se dá conta de como a encarnação é um presente, da importância da encarnação para a gente, Isso que André Luiz está refletindo, está pensando. E está dizendo até assim, nem me sinto merecedor de ter sido recebido em nosso lar. Vejam bem, Vejamos bem a diferença daquele André Luiz que lá no umbral, vaidoso, orgulhoso, se sentia injustiçado, de estar lá, que como que ele estava lá. Agora, acolhido em nosso lar, já pensa, eu não sou nem digno de estar aqui. Vejam como o André Luiz está no seu processo, de mudança, de reflexão. Então ele segue.
Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Ele estava com muita saudade da família. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado, vamos virar aqui, satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nesta fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si pela consciência profunda. Então, André Luiz está sentindo muita saudade da família, né? Só que ele já entendeu que se ele nem quer pedir pela família, não quer fazer esse tipo de pedido, por quê? O que André Luiz já entendeu? Que nós temos tanta dificuldade para entender. Que se isso não foi oferecido para ele ainda, é porque ele ainda não está pronto. É porque não vai ter utilidade nesse momento. Então ele já entendeu que ele tem que confiar, né? Que a sabedoria da espiritualidade superior sabe o momento de todas as coisas. Então André Luiz está dizendo isso. Que então ele está aproveitando desses momentos da vida em que a gente diz assim, não, agora eu vou ficar quietinho aqui, falando menos, observando mais, tudo bem que eu estou um pouco triste, mas é uma fase. André Luiz está passando por esse processo, vamos dizer assim, de amadurecimento espiritual. E segue a leitura. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganaram. Minha mãe? Respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Olha que lindo. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas e não sei quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou no enlevo, recomendando. Quer dizer, eles ficaram por muito tempo abraçados, André Luiz chorando, como naqueles momentos em que o tempo para, né? E aí a mãezinha de André Luiz vai dizer assim, vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Olha só, a mãe do André Luiz deixou que ele chorasse, que ele colocasse aquela emoção para fora, mas até isso tem um limite. A gente vem aprendendo aqui na leitura do livro Nosso Lar o quanto a espiritualidade superior nos ensina o controle dos sentimentos. Não é rejeitar os sentimentos, né? Mas o controle emocional, para que tenha uma utilidade, né? A gente também fala muito aqui sobre a utilidade
dos sentimentos, da exposição dos sentimentos, das palavras, né? Então, isso que a mãezinha dele disse, deu, agora vamos nos acalmar, que até a alegria tem limites, né? Para ser boa, obviamente. E, em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como eu fazia na terra, nos derradeiros tempos da sua romagem por lá, foi ela que me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me a um divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energia. Sentei-me a seu lado, e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada, em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Então a mãezinha sentou, colocou André Luiz no colo e começaram a recordar coisas, né? Momentos bons. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco da minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes? Qual menino que procura detalhes fixava-lhes as vestes, cópia perfeita de um dos seus vestidos, dos seus velhos trajes caseiros. Perdão, que eu tava pensando aqui. Ele tá narrando que ele tava ali naquele momento olhando para a mãezinha dele, para cada detalhezinho da roupa dela, né? Sabe como a gente faz quando é criança, que a gente guarda na memória afetiva da gente, assim, aquele detalhezinho da roupa, aquele cheirinho, né? Isso que André Luiz está narrando aqui. Que ele estava aproveitando aqueles minutos, né? Ele fala que minutos, como se fosse um sonho, e que ele buscava assim se apegar nos detalhes. Então ele olhou para o vestido, né? Para as vestes, que era uma cópia perfeita de uma roupa que ela usava enquanto encarnada. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada em fios de neve, os cabelinhos brancos, né? As rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Então, André Luiz tava aqui tremendo, que nem eu tremi aqui com a voz, né, para ler. De tão inebriado que ele tava com aquele momento de emoção. Tão forte foi, né? E a gente não pode esquecer que André Luiz ficou 8 anos no umbral, passou por um processo, depois de resgatado pelo Clarencio, foi para nosso lar, está passando por um processo de recuperação, não só do corpo físico, mas de uma profunda ressignificação e reflexão sobre os acontecimentos da última encarnação, sobre os pontos em que ele deslizou. Isso é muito doloroso, né? Esse momento ele está dedicado 100% a isso, né? A se autoconhecer, a refletir sobre os seus erros, né, cometidos. Então, é natural que ele esteja muito fragilizado, né? Por isso que ele narra assim com tantos detalhes a sua fragilidade, né? É bonito isso, muito bonito. Então, a mãezinha dele falou para André Luiz: nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente,
para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Vamos prestar atenção. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para esquecer e renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. Do pranto de alegria passei às lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Então, como a gente vinha falando, André Luiz está muito fragilizado com todo o processo, né? Pela saudade da família também. Mas ele vinha, neste tratamento dele, recebendo ali acompanhamento diário do Lísias, do Clarencio, dizendo para ele que não se lamentasse, né? Vamos lembrar que nos capítulos anteriores, André Luiz foi ensinado e estimulado a não pender para exageros de nenhuma forma, tanto para reclamações, para excessos de tristeza, de alegrias, né? André Luiz vem sendo ensinado, né? Orientado a não se deixar cair nesses exageros que desestruturam, né, o equilíbrio dele. Mas aqui ele está dizendo que ele estava bem, mas que nesse momento em que a mãezinha dele chegou e que ele sentiu, né, recordação, como ele fala que como é difícil a gente deixar para trás velhos hábitos, né? E ele viu a presença materna, se sentiu seguro para se descambar em reclamação de novo. É isso que ele está dizendo. Se sentiu no direito, né, de chorar as pitangas, como a gente fala, num ditado popular. Então ele vai falar que se abriram velhas feridas. Do pranto de alegria, passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Então ele se sentiu no direito de ver a mãe como aquela antiga figura, né, do plano terrestre, que servia somente para escutar lamentações, para atendê-lo nas suas vontades, nos seus desejos. Então ele começou a reclamar. Minha mãe ouvia-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando, mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Vamos ver o que a mãe de Lísias vai dizer. Ó filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Quer dizer, André Luiz está reclamando de Clarencio para a mãe dele, né? Ai, mãe, olha como estão sendo duros comigo. E a mãezinha está dizendo, eu sei o que estão te dizendo, não ignoro, né? Eu tenho conhecimento. Mas não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Se a mãezinha está dizendo, filho, a partir de agora, não vamos mais nos ver com esta relação, né?
a partir de agora nós somos filhos do Senhor, vamos aprender a nos ver assim. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. O que ela está dizendo? Que ela sente que ela errou ou que deixou de dar orientações que foram essenciais para André Luiz e que também ela está se reajustando por conta disso. Como filha, e neste caso irmã de André Luiz, os dois sendo filhos de Deus. Né? Tá tentando colocar André Luiz numa nova forma de ver as coisas, né? Para tirá-lo ali daquela situação onde ele se vê como vítima, né? E numa situação em que aquela mãe pode resolver todas as situações. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso da minha alma. Quer dizer, André Luiz, com todas essas lamentações, faz ela sentir uma angústia do tempo, né, das coisas que ela deixou de fazer, e ela está pedindo para que ele não faça isso, porque isso só vai fazer mal para os dois, é isso que ela vem tentando explicar. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te num trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Estes gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Porém aqui, filho meu, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Então, o que a mãe de André Luiz está dizendo? Filho, não pensa que eu não tenho vontade, como aquela mãe da terra, como nós, mães, né? Gostamos muito de fazer, de te defender sem nem saber se tu tens razão ou não, de te colocar num trono, de gritar para todo mundo que tu é melhor, né, que é o melhor filho do mundo. Eu tenho vontade, eu sinto isso, eu sinto essa vontade, mas a gente precisa entender que aqui no plano espiritual as coisas são diferentes, né? E aqui a gente atende, antes de qualquer coisa, a Deus, né? A vontade de Deus. E ela segue. Não és o único homem desencarnado a reparar os seus erros. Nem eu sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelo pranto que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece o Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Então a mãe de André Luiz está dizendo, filho, tu não é o único homem aqui, né, que tem tuas dores, nem sou a única mãe que gostaria que as coisas fossem diferentes, e tampouco a quantidade de lágrimas ou de lamentações ou o quanto tu acha que sofre vão te fazer mais dignos. Bem pelo contrário, o que pode contar a teu favor aqui é o quanto tu vai pegar essa dor e transformar ela em luz, né? Tá deixando isso bem claro. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder às minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Então a mãe de André Luiz está dizendo, vamos aproveitar esse tempo, essa oportunidade, esse presente que estamos tendo de estarmos juntos aqui para ficarmos felizes, né? E ela ainda diz, eu fico muito honrada, meu filho,
que tu vê em mim, assim, essa segurança, que tu tem em mim essa segurança. Como nós mães, né? Que ficamos felizes quando os filhos, ai, minha mãe, né? A gente fica lisonjeada. Mas ela tá dizendo que apesar de ficar, sim, feliz com esse sentimento de André Luiz, ela não pode retroceder na caminhada dela, vindo satisfazer os caprichos dele. Ela precisa continuar. Quer dizer, ela tá. Vamos lembrar que a mãe de André Luiz não está em nosso lar, ela está numa esfera espiritual mais evoluída que o nosso lar. Ela veio fazer uma visita a André, né? Então ela disse: eu preciso seguir, né? Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Tá chamando de novo André assim, a entender o amor de uma forma diferente. Agora sim, a forma correta de se entender o amor. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me, respeitoso, e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. E aqui termina a leitura deste capítulo, capítulo 15 do livro Nosso Lar, A Visita Materna. E nesse último parágrafo, depois de toda essa explicação da mãe de André Luiz, né? Ela coloca aqui, André Luiz coloca que ela conseguiu, aos poucos, explicando para ele, né? Deixar ele mais tranquilo, mais calmo, mas especialmente ele sentiu aqui fluidos vigorosos que partiam daquela mãe, né? A gente sabe da força que tem uma mãe, o sentimento de uma mãe para com seu filho, a força da oração de uma mãe para o filho. Vamos lembrar que lá nos primeiros capítulos, André Luiz muito foi socorrido pela intercessão da mãe, que fala que ia quase que diariamente a Clarência interceder pelo filho, né? Então André está dizendo aqui que quando ele se acalmou, e mais uma vez, né, a gente vai entender, quando ele se acalmou, ele pôde sentir todos aqueles fluidos vindos do amor materno. Porque quando ele se acalmou? Quando a gente entra em sintonia, que a gente consegue perceber a atuação da espiritualidade, né? Benfazeja em nós. Nós estamos sempre amparados. Sempre a qualquer momento que solicitarmos, mas a gente precisa estar em sintonia para sentir e receber esse amparo, né? Então André Luiz termina dizendo que quando ele se acalmou, organizou as ideias, ele sentiu assim jorrar, né? Sentiu receber toda aquela onda de fluidos maternos tão maravilhosos daquela mãezinha que foi o visitar. Então ele a beijou, se despediu e a viu de uma forma diferente, né? Isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele sentiu ela muito mais amorosa, e olha que essa mãe foi amorosa, né? Mas ele pôde sentir ela muito mais amorosa e mais bela do que nunca, né? Ele está vendo uma beleza diferente, porque ela aqui está velhinha, né? Apresenta uma figura velhinha, mas para ele nunca viu ela tão bela. Que lindo capítulo, né? Que fiquemos com essa reflexão de que precisamos querer estar sintonizados com o bem, com Deus, com Jesus, nosso irmão amigo, com a espiritualidade superior que não nos desampara nunca. Gratidão a essa espiritualidade que está sempre conosco. Gratidão a todos vocês, fiquem com Deus, que assim seja.